precisam ainda hoje se sentir parte, inseridos, entrar nesta escola da fé, para que assim encontrem por sua vez a verdadeira felicidade que somente em Cristo Jesus há. Ser família na casa de Maria é viver em comunhão. Comunhão esta com Deus, comunhão com os irmãos. E eu dizia já no ato penitencial a importância de que deve e é necessário, dentro de um lar, fazermos a experiência não somente do amor, mas do perdão. Porque o perdão é o antídoto para a nossa alma. É o antídoto não somente para as nossas fraquezas, mas para as feridas que o próprio pecado em si nos causaram e que ainda hoje estão a nos causar. Fazermos a experiência da família neste contexto de sagrada família, que é o protótipo, que é um modelo para as nossas, é reconhecer que necessitamos de fazermos esta experiência mediante um modelo que é referência, na qual todas as famílias precisam, com muita humildade, reconhecer que necessitam. Ainda que, embora sabedores, embora tendo conhecimento da doutrina e da nossa própria fé, por vezes nos consideramos ainda analfabetos diante do mistério e da grandeza de Deus. Como eu dizia, é preciso entrarmos nesta escola de Nazaré. Aprendermos não somente o valor e a importância da paternidade responsável, na qual a vida, a vocação de São José muito bem foi exercida. São José soube muito bem viver o ofício de pai, embora na condição de pai adotivo de Jesus, mas assumiu com muita responsabilidade. Papa Francisco muito tem refletido sobre esta importância de uma paternidade responsável. Não basta colocarmos filhos ao mundo, que é muito fácil, porém, educá-las e educá-las na fé, educá-las para que sejam bons cidadãos, eis o desafio de cada família. E mais ainda, educá-las para uma vida de santidade, cuja referência, na qual todos aqueles que, ao se aproximar de vossos filhos, ao se aproximar de nós, sintam verdadeiramente a presença de Deus. Somos convidados ainda, mediante a Jesus Cristo e nosso Salvador, e graças a Deus que nós somos conscientes desta verdade, de que somente Jesus salva, de que somente Jesus é o único caminho que nos leva ao Pai. Mas não podemos fechar os nossos olhos, tampouco viver uma fé cega, negando, por sua vez, aquela que foi cooperadora no mistério da salvação. Maria é esta mãe cooperadora, esta mãe medianeira de todas as graças, uma mãe que intercede, uma mãe que é consciente de que é serva, de que é escrava, que é aquela seta que aponta para o Salvador. Em momento algum, a imagem de Maria, em momento algum, a maternidade de Maria ofusca a grandeza, a santidade, o mistério, a missão de seu Filho Jesus. Antes, orna-o de graça pela própria vida preservada na pureza, isenta de toda e qualquer mancha do pecado, cujo privilégio
nenhuma mulher recebera, assim como Maria recebeu, de ser virgem antes, durante e após o parto. Eis aí o protótipo, o modelo de mãe na qual todas as mães precisam, com muita humildade, repito, fazer esta experiência da Mãe de Deus. Mas, Padre, somos pecadoras. Como viver uma experiência que somente a Mãe de Deus tivera tal privilégio? Correto de que uma santidade, um privilégio como a Mãe de Deus recebera, não chegaremos, não alcançaremos, porém o objetivo único que desde o princípio Deus assim constituiu, que é o chamado à santidade, este sim, com nossas fraquezas e limitações, poderemos fazer a experiência do amor de Deus, experiência mais pura e santa, mesmo nesta matéria, nesta carne tão frágil, porque o Espírito que está em nós, o Espírito que habita em nós é santo e tem como função e como missão de nos santificar por inteiro, corpo, alma e espírito. O problema é se nós queremos de fato fazermos esta experiência de santidade. O problema ainda é se quer a nossa maternidade, na condição de vocês mães, querem fazer esta experiência. Maria, além de medianeira de todas as graças, foi uma mãe que fez a experiência também do martírio da cruz, porque era a sua humanidade em que o seu filho, encarnando-se, recebera e que ao mesmo tempo foi crucificada com seu próprio Cristo Jesus, no mistério da dor, do amor e da paixão. Mas Maria tem muito a ensinar às mães, diante do medo, das angústias, dos sofrimentos, das perseguições. Não ao desespero, mas sim à confiança a Deus. Maria que guardava tudo no coração, e meditava e rezava, sem deixar de fazer a vontade do Pai. Nossas mães, ainda hoje, precisam debruçar sobre a verdade, sobre os exemplos de tantas mulheres da Sagrada Escritura, e por excelência, a Virgem Maria. Não podemos ainda esquecer a importância de Jesus para toda a humanidade. A importância deste Deus que fez questão de armar a sua tenda, de fazer morada, não somente no meio de nós, mas na vida e no coração de cada um de seus filhos. Em um Deus que, esvaziando-se de si mesmo, um Deus que, embora puro, santo, e que de certo modo é feliz por si mesmo, porém não na perspectiva de um Deus egoísta, mas pelo simples fato de ele ser Deus. Embora não precisando de nós para ser aquilo que ele é, ele fez questão de contar com a nossa colaboração. Fez questão de vir mediante as nossas limitações para nos engrandecermos, para nos dar graça da fortaleza, em meio aos desafios, sermos perseverantes até a cruz, o mistério da paixão. Jesus, em um outro momento, conversando com seus discípulos, e vale ressaltar que ele teve uma certa preocupação. Preocupação esta que, embora que o Filho de Deus, estando no meio da multidão, embora com que o Filho de Deus, armando a sua tenda, o seu próprio reino presente, já aqui na terra, em forma de pessoa humana, divina, ao mesmo tempo, na pessoa dele,
o nosso Salvador. Mesmo assim, foram muitos aqueles que não o acolheu em sua vida. E a preocupação de Jesus, a reclamação de Jesus foi a seguinte: as raposas têm as suas tocas, os pássaros têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde sequer inclinar a cabeça. E já se passaram mais de 2000 anos, e ainda hoje fazemos esta experiência esta de indiferença para com a verdade, de indiferença para com o mistério, de indiferença para com o seu reino, com a sua igreja. E como dizia e diz, de certa forma, a letra daquela canção, são muitos os convidados, mas quase ninguém tem tempo. E a liturgia de hoje já nos chama a atenção para a oração, para a vigilância, embora não sabendo o dia nem a hora que virá o Salvador, mas é uma certeza que ele virá, com os nossos esforços, oferecendo-se como oblação, como oferenda, como oferta de amor. Deus conta conosco. Paulo, por sua vez, chama a atenção dos seus, e hoje a palavra para cada um de nós. Há muitos ocupados em não fazer nada, que vivem na ociosidade e que, por sua vez, não trabalhando, não merece o pão para se alimentar. É como se a palavra de Deus estivesse nos dizendo: se nós não nos esforçamos para merecermos o céu, se nós não buscamos nos comprometer com o seu reino, por que queremos um dia estar junto com Deus? Por que queremos ir para o céu, se aqui na terra não fazemos esforços para estar com Deus? E os nossos esforços devem ir além da nossa piedade, da nossa religiosidade, mas como dizia Tiago em sua carta, é necessário com que a fé seja acompanhada da obra, e a obra precisa ser perfeita. Já rezávamos na oração litúrgica, na qual nos dizia que a verdadeira felicidade só ocorre quando a nossa vida está em serviço, em ofício para com o reino de Deus. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, o templo que Deus, na pessoa de seu Filho, fala no Santo Evangelho, que naquela época era ornado com tantas pedrarias, com tanto esplendor e riqueza, tornava-se ao mesmo tempo um templo vazio, por conta da frieza, por conta da dureza do coração daqueles que habitavam dentro do mesmo. E mais ainda, o templo, que é o corpo místico de Jesus, templo também na qual somos, como pedras vivas, como bem nos recorda São Pedro em sua carta, pedras vivas que formam um edifício espiritual. E para concluir, como nós estamos vivenciando este mistério de amor, de oração, de entrega e de serviço? Como estamos cuidando do templo de Deus enquanto estrutura física? Como nós estamos zelando do templo na qual somos constituídos pela graça e pelo amor de Deus? Como fazemos a experiência do mistério de Deus? Simplesmente com o nosso corpo presente ou com o nosso espírito envolvido pelo mistério de Deus? Quantas festividades, quantos círios já ocorreram nesta comunidade,
e ao redor de nós, quantas conversões surgiram, mas quantos corações ainda que precisam fazer a experiência de encontro com Deus. Quantas famílias precisam ainda hoje se sentir parte e inseridos na casa de Maria, na família de Nazaré. Que a bem-aventurada sempre Virgem Maria nos ajude nesta manhã e sempre a buscarmos o seu Filho Jesus, nosso único Salvador, sem esquecer da importância da grandeza e do serviço que prestou a Mãe de Deus e Mãe Nossa à humanidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.